Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando continuidade às nossas histórias da Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre um homem que foi considerado dentro da Bíblia o pai da fé. E este homem se chama Abraão. Abraão, ele é a nona geração de Sem, e Sem era filho de Noé. Abraão, ele nasceu na cidade de Ur dos Caldeus. Ele foi morar em Canaã e depois ele habitou em Harã, juntamente com toda a sua família, juntamente com seus pais. Ele casou-se com uma mulher chamada Sara. Deus chamou Abraão e conversou com ele. No meio de todo aquele povo, Deus escolheu Abraão para fazer dele uma grande nação. Veja bem o que Deus fala para Abraão na sua palavra. Em Gênesis 12 tem o chamado de Abraão. Em Gênesis 12 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu serei contigo. A princípio, Abraão se chamava Abrão, mas Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de uma grande nação. E Sara se chamava Sarai, mas Deus mudou o nome dela para Sara, porque seria também mãe de uma grande nação. Abraão, ele obedeceu a Deus. A Bíblia diz que ele pegou todos os seus bens e ele saiu em direção a uma terra que Deus mostraria para ele aonde seria, mas ele não sabia aonde era. Ele simplesmente obedeceu a Deus. Tinha a idade de 75 anos quando Abraão recebeu esse chamado de Deus. Abraão não tinha filhos, porque Sara era estéril, ela não podia engravidar. A Bíblia nos conta que já era passado muitos anos desde que Deus tinha feito a promessa. Abraão não tinha um lugar fixo para morar. Aonde Deus mostrava para ele, ele armava umas tendas, tipo barracas. Então ele armava tendas e ali ele ficava com os seus servos, com os seus empregados, com o seu gado, com suas ovelhas. E ele habitava ali naquele lugar até Deus falar para ele seguir viagem. Então Abraão, ele não teve um lugar fixo para morar. Ele só morava em tendas e em diversos lugares. Mas passados já alguns anos, desde que Deus tinha feito uma promessa que faria dele uma grande nação, ele se entristeceu, porque ele não tinha filho nenhum. E ele disse assim: Senhor, toda a minha riqueza eu vou ter que deixar para o meu servo, para o meu empregado de confiança, porque eu não tenho filhos. Então como que eu vou ser um pai de uma grande nação? E Deus então chama Abraão para uma nova conversa. Deus pede para Abraão ir para fora. E já era noite quando Deus pede para que Abraão olhe as estrelas do céu. E Abraão, quando olha as estrelas do céu, Deus diz assim para Abraão. Em Gênesis 15 está escrito assim: Então o levou para fora e disse: Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. E Deus disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor. Disse-lhe Deus: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti esta terra como herança. Abraão ficou muito feliz com o que o Senhor tinha dito. Nós, muitas vezes, parecemos com Abraão. Deus nos faz uma promessa que vai nos dar algo e a gente fica ali ansioso, querendo. Porque quando Deus faz uma promessa, a gente acha que no dia seguinte nós já vamos receber. E nem sempre é assim. Deus tem o seu tempo. A Bíblia diz que o tempo de Deus não é o nosso, mas o tempo de Deus é perfeito. Então é bom nós esperarmos o tempo de Deus. Se nós nos apressarmos para ter alguma coisa, nós podemos pegar algum atalho e dar tudo errado no final. Quando Abraão estava com 99 anos, eis que aparece na sua tenda 3 homens. Mas, na verdade, a Bíblia diz que esses 3 homens eram anjos. Sim, anjos vestidos de homens vieram visitar Abraão. Ai, que coisa mais linda! E Abraão recebeu esses 3 anjos com muita alegria. Pediu para ser feito um grande banquete para estes homens, colocou eles na sombra e começou a conversar com eles. Mas, na verdade, eles foram ali para dar um lindo recado para Abraão.
da parte de Deus. E eles disseram assim: Abraão, daqui a 1 ano você terá um filho, e esse filho se chamará Isaque. Mas a Bíblia conta que Sara estava do outro lado da tenda quando ouviu os homens falarem. E a Sara riu. Primeiro, porque ela não podia ter filhos, porque era estéril. Segundo, ela era bem velhinha. Então ela não acreditou que ela pudesse ter filhos. Então ela deu risada. E os anjos perguntaram assim: por que ristes? E ela disse: eu não ri. Mas eles sabiam que ela tinha dado risada porque ela não acreditou. Os anjos sabiam que ela tinha duvidado da palavra de Deus. E olha o que os anjos dizem para ela. Em Gênesis 18, no versículo 14, está escrito assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Que coisa mais linda receber uma promessa do Senhor. E a promessa do Senhor, ela sempre se cumpre. E aqui, o que foi mais bonito ainda, é que teve data. Dentro de 1 ano, ela estaria com um filho nos seus braços. E ele já tinha até um nome, Isaque. E promessa feita foi promessa cumprida. Dentro do prazo de 1 ano, chegou essa linda criança chamada Isaque, aonde Abraão e sua esposa puderam louvar e adorar o Senhor por esse grande feito. Eles se alegraram muito. Deus estava confirmando a sua promessa, que faria de Abraão uma grande nação através de Isaque, porque Isaque era o menino escolhido para fazer crescer o povo que Deus queria para ele. E Isaque foi crescendo. E com certeza Abraão ensinava a Isaque os feitos de Deus, ensinava Isaque a temer ao Senhor, a crer nesse Deus todo-poderoso. Com certeza Abraão, ele ensinou Isaque a não acreditar em ídolos, porque naquele tempo muitos acreditavam em ídolos, tinha muitos deuses falsos. Mas Abraão ensinava a Isaque a crer no Deus todo-poderoso. Isaque então cresceu conhecendo este Deus. Mas um certo dia, Deus fez uma petição para Abraão, e não foi uma petição muito legal. Deus, diz a Bíblia, que Deus quis provar a fé de Abraão, porque Abraão era um homem muito obediente ao Senhor e ele tinha uma fé muito grande em Deus. Tudo que Deus falava, ele obedecia, e Deus quis provar Abraão. Naquele tempo, existia deuses do mal mesmo, e muitas pessoas seguiam esses deuses do mal, ao ponto dos deuses pedirem em sacrifício os seus próprios filhos. E as pessoas eram tão cegas, que elas davam os seus filhos em sacrifício a esses deuses. Sacrifício significa morte. Então, esses deuses do mal pediam os filhos em sacrifício, e alguns dos pais e algumas famílias davam os filhos em sacrifício porque achavam que ia ser abençoado se fizessem isso. Como naquele tempo era algo normal de acontecer, mas não que era correto, entendo. Era normal de se fazer, mas não agradava a Deus de jeito nenhum. E Deus quis provar a fé de Abraão. Deus pede para Abraão que dê o seu filho Isaque em sacrifício a ele. Calma, Deus é um Deus de amor. Ele sabia o que estava fazendo. Vocês acreditam que Abraão concordou? Sim. Deus pediu e Abraão disse: sim, Senhor. E Abraão ia dar a Deus Isaque em sacrifício. Abraão levantou de madrugada, pegou 2 homens, que eram seus empregados, pegou camelos, pegou lenha, pegou corda e falou assim: vamos fazer um sacrifício ao Senhor. O que é um sacrifício? Eles pegavam um cordeirinho de até 1 aninho, um cordeirinho limpo, sem defeito, faziam um altar, colocava esse cordeirinho, cortava o cordeirinho, derramando o sangue dele, queimava depois esse cordeirinho para adorar ao Senhor. Esse cordeirinho foi até Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, que veio ao mundo, Jesus morreu. Esse sacrifício que os homens faziam na época, ele simboliza a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que o nosso Jesus que morreu, ele sim é o verdadeiro cordeiro. É o cordeiro limpo, é um cordeiro sem defeito, é um cordeiro sem pecado. Derramou sangue puro para resgatar a gente do pecado e nos trazer salvação novamente. Era assim que os homens faziam sacrifício a Deus. Muitas vezes para pedir perdão dos pecados, outras vezes era para adorar ao Senhor. Até Jesus vir ao mundo, porque depois que Jesus morreu, não é mais para fazer sacrifício. Entendem por que eles faziam esse sacrifício?
Então Abraão disse para os moços: vamos ao Monte Moriá, que lá eu vou fazer um sacrifício a Deus. Abraão, antes de subir o morro, pediu para que os dois empregados ficassem embaixo. E olha o que Abraão falou: fiquem aqui, que nós vamos fazer o sacrifício e voltaremos. Ele falou no plural. Voltaremos era ele e o menino. Ou seja, Abraão tinha certeza que Deus, na última hora, prepararia um cordeiro no lugar de Isaque. Abraão tinha muita fé e subiram os dois. Quando chegou lá em cima, Abraão começou a arrumar o altar e Isaque o ajudou a arrumar o altar. Isaque perguntou: pai, cadê o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus proverá. Deus proverá. Olha a fé de Abraão. Ele colocou Isaque amarrado e neste momento Isaque já era um mocinho. Isaque podia sair correndo, não podia? Porque Abraão era bem velho, Isaque podia sair correndo. Mas Isaque, ele conhecia o Deus de Abraão. Ele conhecia o Deus vivo. Ele tinha experiências com Deus. Então jamais ele iria desobedecer uma ordem de Deus. Abraão levanta a faca quando o anjo do céu brada. Sabe o que é bradar? É falar em alta voz, é gritar. E o anjo grita: Abraão, Abraão! E Abraão fala: eis-me aqui. E ele fala: não faça tal coisa. Então Deus diz a Abraão, em Gênesis capítulo 22 e versículo 12: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E a Bíblia diz que quando Abraão olha do lado, ele enxerga um cordeirinho que estava ali preso em alguns galhos. Então Abraão desamarra o seu filho, eles louvam a Deus, realmente como Abraão tinha dito, Deus proverá. E na última hora, Deus proveu o cordeiro. Então, Abraão, ele é chamado como o pai da fé. Abraão e toda a sua família puderam, então, adorar e louvar ao Senhor pelo grande livramento. Deus provou a fé de Abraão e Abraão saiu dessa prova aprovado. Algumas vezes Deus pode querer provar a nossa fé, não pedindo um filho, não isso, colocando em nossa frente algumas escolhas e algumas vezes nós vamos ter que renunciar a algumas coisas que nós gostamos por amor a Deus. A atitude de Abraão me fez lembrar do grande amor de Deus, o amor de Deus por mim e por você. Deus também não negou o seu próprio filho por amor a mim e a você. Deus enviou Jesus Cristo para vir ao mundo. Foi criança como eu e você. E Jesus veio com uma missão. Jesus veio à terra para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue puro derramado na cruz do Calvário tem o poder de purificar o meu coração de todo o pecado. Deus não negou o seu próprio filho por amor a mim e a você. Jesus morreu, foi colocado dentro de um sepulcro, e uma grande pedra guardou o Senhor Jesus ali dentro. Mas, ao terceiro dia, 1, 2, 3, o terceiro dia, a Bíblia diz que aquela pedra foi removida, o sepulcro se abriu e o Senhor Jesus pode sair de lá vivo. Hoje, a Bíblia diz que ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Nós estávamos perdidos aqui no pecado, mas através do Senhor Jesus, hoje nós podemos ter acesso ao céu novamente. Estamos chegando ao final de mais uma história. Espero muito que vocês tenham gostado. Não perca a próxima história. Um grande beijo no seu coração. Até mais, pessoal!